Galera, que capítulo foi esse 1138 de One Piece? Tivemos a fruta do Semi-Rock revelada, a suposta confirmação de quem é o homem do chapéu de palha que apareceu no começo de Elbaf e uma das maiores, se não a maior revelação de One Piece, que é a Guerra dos Três Mundos. Eu não quero enrolar aqui nessa introdução porque temos muita coisa para teorizar, para falar nesse vídeo, então já deixe seu like que é muito importante, ative o sininho para receber os próximos vídeos de capítulos de One Piece ou de outros animes. Falando aqui brevemente sobre a história de capa da Yamato, finalmente apareceu o Rouzou, né, alguém conhecido e tudo mais. Talvez ele tenha um embate com Yamato, ou então a gente descubra mais sobre o que aconteceu com os outros vilões de Wano. Isso é bem interessante. Essa capa começou a andar, finalmente essa capa tá interessante e ganhou uma atenção novamente. Mas indo de fato pro capítulo, ele começa no núcleo do Loki, né, com os Cavaleiros Sagrados. A gente vê que o Loki ainda tá consciente depois de apanhar muito pra Gunko. Ele meio que questiona o Shamrock, falando por que ele parece tanto com o Shanks, se eles faziam parte do mesmo bando e tudo mais. Porque um ser um grande pirata e outro ser um Tenryubito é uma antítese muito grande para ambos serem juntos, andarem juntos. E o Shamrock, ele responde, né, ele revela, né, que o Shanks é sim irmão dele, mas na verdade é irmão mais novo. O Shamrock é o mais velho da família. Ele fala que o Shanks, ele nunca viveu, né, com o Samurai, que a gente viu que a gente tem aquela figura, aquela imagem que o Oda fez sobre o Roger e seu bando encontrando o Shanks no baú após o God Valley. A gente teve informação até que bem nova, interessante, de que o Shamrock fala que o Shanks, ele já visitou a Terra Sagrada uma vez, porém não quis ficar lá. Ele quis voltar para o mundo da pirataria, voltar para o mundo de baixo, da inferior. E nisso a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, pensando em que momento o Shanks ele foi para Marijoa. E bem, para mim, eu só penso em dois possíveis momentos que ele possa ter ido para Marijoa. A primeira é após a execução do Roger, pois para quem não se lembra, quando o Roger ele voltou de Laugh Tale e foi conversar com o Shanks, Oden fala que o Shanks estava chorando. Então naquela hora, o Roger, já sabendo que ele iria se entregar, iria começar a grande era dos piratas, ele decidiu contar pro Shanks a sua origem, de que ele não era alguém normal, ele era um nobre, um Tenryubi e tudo mais. Então, após a execução do Roger, o Shanks talvez deva ter ido para Marijoa para conhecer, né, seus parentes, seus pais e tudo mais, e não quis ficar. Para mim, essa é uma primeira opção do momento que ele possa ter ido visitar. Mas a segunda questão, o segundo momento que talvez o Shanks possa ter ido visitar Marijoa é lá quando ele foi conversar com os Goroseis, lá no Reverie. Mas aí vamos falar, já foi confirmado, então já era óbvio que quem era aquele Shanks falso era o Shamrock, não o Shanks e tudo mais. Porém, se você olhar bem, não faz sentido ser o Shamrock naquela conversa com os Goroseis, porque o Shamrock, ele é o líder dos Cavaleiros Sagrados. E o porquê ele iria entrar naquela sala escondido, com aquele manto para se esconder de todo mundo? Não faz sentido. Se ele é alguém meio que conhecido entre os Goroseis, entre o povo de Marijoa, ele é alguém conhecido, né? Porque ele é membro dos Cavaleiros Sagrados. Então, ele andar escondido não faz sentido naquele momento. Então seria mais óbvio, mais oportuno ser o Shanks naquele momento. O Shanks sim é alguém conhecido, um pirata e tudo mais. Então, ele ir naquela sala, conversar com os Goroseis de forma discreta é o mais sensato. E nisso, o Loki ele acha engraçado porque ele literalmente está odiando os dois irmãos. Na verdade, quase toda a família Fingerland está odiando por conta que está derrotando ele. E ele meio que ameaça o Shamrock, falando que assim que ele for libertado, ele vai acabar com o Shamrock e com o Shanks, querendo ou não. E aqui tivemos uma grande surpresa do capítulo, que foi o Shamrock, ele saca sua espada e de lá sai um Cerberus, mostrando que a espada dele possui uma Akuma no Mi bem legal. Foi bem legal mesmo ver isso, porque faz muito tempo que a gente não vê uma arma Akuma no Mi. A última vez, se não me engano, foi o Spanda, que ele tem a fruta do elefante na espada dele. E aqui é interessante ver esse Cerberus na espada do Shamrock, porque é muito teorizado que o Shanks ele tenha uma fruta na sua espada também, porque a espada do Shanks se chama Griffon. E muita gente achou que
a espada do Shanks seria a fruta do grifo, porque grifo representa um guardião, e muita gente achava que o Shanks era o guardião de One Piece, então faria muito sentido para eles. Porém, essa teoria, ela não era muito forte, porém com esse capítulo ela pode ter relevância, porque mostrando que a espada, o irmão gêmeo do Shanks tem os cérebros, o que impede do Shanks ter a fruta do grifo na espada dele. E outra coisa que faz essa teoria do grifo e da espada dos Shanks ser forte é que no anime, quando foi adaptar a luta dele com o Kid, mostra um grifo gigante, né? Meio que uma aura de grifo gigante indo pra cima do Kid quando o Shanks ainda tá sacando a espada. Então é aquilo, né? O anime gosta de jogar uns spoilers pra gente, mesmo de coisa muito futuro. Então tem chances, velho, tem chances. Além que esse capítulo deu fim, né? Deu fim à teoria de que o Barba Negra tem a fruta dos cérebros, tem aquelas 3 cabeças e cada uma comeu um Akuma no Mi. Então foi de vala, essa teoria bem antiga. Mas falando agora sobre a fruta em si, é bem legal, porque ela é bem interessante também, porque a gente vê que os Cerberus, eles conseguem meio que injetar a cabeça deles do corpo, enquanto o corpo volta a ser uma espada. E nisso meio que sai espadas pela boca dos Cerberus. Então, véi, é uma forma muito estranha de se usar, porém é muito inventivo. Enquanto a espada do Shamrock voltou ao normal, as cabeças foram tudo pra cima do Loki, voando, né? Empalando o Loki. Então, tipo, velho, pra uma arma, eu poderia ter aqui bem roubado essa do Cerberus. Enquanto o Loki tá meio que desfalecendo, a gente vê tanto a Gunko como o Shamrock indo embora daquele local. E é bem interessante porque eles estão indo embora meio que em um pássaro feito de setas que a Gunko fez. Eu tô gostando bastante da fruta dela, porque eu acho bem versátil o jeito que o Oda usa a fruta dela, tipo, mostrar os caminhos do golpe, criar uma luva gigante, criar um sapato gigante, agora criar um pássaro gigante. Véi, essa fruta dela dá pra fazer muita coisa. E aqui tivemos mais uma cena interessante, porque o Shamrock, ele comenta, falando que agora eles têm que fazer uma tarefa difícil, que é fazer os gigantes aceitarem trabalhar para o governo mundial, né, se afiliarem ao governo mundial à força. E para isso ele decide meio que sequestrar, usar as crianças como refém. Então ele pede para Gunko chamar mais um. Aí tu pensa, mais um aliado, mais um cavaleiro sagrado. E no vídeo passado eu dei aqui a bola falando que todos os cavaleiros sagrados iriam aparecer, né, já que rolaria uma guerra para fazer os gigantes serem afiliados ao governo mundial. Ele iria chamar todos os cavaleiros sagrados, já que 2 só, né, o Gunko e ele não daria conta. Porém, ele vai chamar só mais uma pessoa. Essa uma pessoa tem que ser muito forte, porque de 2 para 3 não muda muita coisa contra um bando de Yonkou, além de uma ilha inteira, né, gigantes inteiro. É claro que ele não sabe que o Luffy tá lá, eu acho, ele não deve saber que o Luffy tá lá. Porém, quando saber, talvez ele chame mais pessoas, mais cavaleiros, talvez um almirante, não sei. E nisso o capítulo muda, a gente vai lá pro foco no Luffy, onde ele encontra aqueles gigantes caídos. E esses gigantes falam que quem atacou ele foi o Shanks. E o Luffy já fica muito nervoso, falando que é mentira, que o Shanks nunca faria isso. E rapaz, essa obsessão, essa figura heróica que o Luffy vê o Shanks cegamente, vai causar problema pra ele. Eu não tô falando aqui que o Shanks é vilão, que o Shanks é do mal, não. Porém, o Luffy acha que o Shanks é o bom samaritano. Tipo, velho, o Shanks é um pirata, velho. O cara não é fluxo e cheiro. O Luffy fala que o Shanks, ele é um cara tranquilo. Mas o Shanks é um pirata. O cara dizimou crianças. O cara dizimou o bando do Bartolomeu, que é amigo do Luffy. O cara, tipo, destrói pessoas. O Shanks, ele não pode ser do mal mesmo. Porém, o cara não faz só bondade, não. Então, o Luffy, nessa inocência dele, vai sofrer no futuro. Vai vendo. Ainda mais que eles estão concorrendo contra o One Piece. Então talvez o Luffy vá achando que o Shanks vai ajudar ele a achar o One Piece. O Shanks vai atrás dele também para pegar o One Piece. Mas então, como eles não querem colocar a culpa no Shanks, eles comentam sobre a possibilidade do Shanks ter um irmão e tudo mais. E o Luffy fala que o Shanks nunca foi muito de conversar sobre a família dele. Falou que o Shanks só viveu muito a vida dele toda no navio, né, do bando do Roger, e que a família dele é o bando do Roger, ele. E aqui tem uma cena bem engraçada porque o Luffy, ele fala que toda a família do Shanks é o piratas do Roger, e ele fala que exceto o Bug. Porém, o Luffy aqui, ele foi muito inocente, porque literalmente
o Bug e o Shanks eram como irmãos. Eu quero ver como que o Luffy vai ficar quando souber que o Shanks não foi pra Laugh Tale por conta do Bug, que ele ia cuidar do Bug. Então, tipo, o Bug e o Shanks, os dois eram colados um no outro, porque eles viveram junto a infância deles. Então, falar que o Bug não era da família do Shanks, velho, aí o Luffy brincou, Porém, durante essa parte que o Luffy tá falando sobre os piratas do Roger, a gente é mostrado aquele figura com chapéu de palha que apareceu no começo de Elf esperando eles. E aqui meio que ficou claro um pouco que é o Gaban, que é o Scopper Gaban. Porque mostrar ele justamente quando falam sobre os piratas do Roger não é coincidência, não é coincidência nenhuma. Então meio que é confirmado, porém, pra mim, eu ainda tenho aquele indício que pode ser o Chique, porque literalmente esse cara é o mesmo que visitou o Crocus, e na cola oficial, pela coloração do cabelo, da roupa, é literalmente igual ao Chique. É literalmente igual ao Chique. O Gaban tinha cabelo preto, a fisionomia não era a mesma, então tipo, pode ser o Gaban, pode, pô, você passou o quê? 20 anos, 25 anos se passaram, então tem margem para ser o Gaban, ele mudou, igual o Ray mudou também, então é a opção mais forte, ser o Gaban, porém ainda tem aquela pitadinha que pode ser o Chique. Vamos colocar aqui como, tipo, sei lá, 70% de ser o Gaban, 30% de ser o Chique, por aí. O Gaban é a opção mais viável e a mais oficial confirmada, por assim dizer. E nisso a gente muda o foco, a gente vai ver o Frank junto da Ripley indo meio que visitar a Árvore Adão. E aqui eles meio que comentam, fazendo até uma piadinha, falando que eles podiam vender essas partes das árvores, porque no mundo exterior, a árvore Adão ela é meio escassa. Porém, em Elbaf, a árvore é meio que algo divino, ela é algo que não se pode mexer, então eles não podem comercializar aquela árvore. Então foi bem legal essa interação entre os dois. Enquanto eles estão andando, o Frank ele percebe umas figuras forjadas na árvore. E a Ruby fala que aquelas figuras supostamente podem ter sido feitas por crianças brincando e permaneceu lá. Porém, de idade, aquelas figuras têm entre 800 e 900 anos, então faz parte do século perdido. E o Frank na hora já queria contactar a Robin, porque, né, se é algo tão importante como o século perdido, ela tem que saber, porque ela sabe ler os poneglyphs, ela sabe interpretar melhor do que eles. Enquanto isso, a gente também vê a Robin e o Sal conversando sobre o texto de Harley, aqueles textos que o Jaru falou sobre Nika, né, que lá fala sobre se Nika é bom ou se Nika é ruim, que tem várias interpretações. Eu achei bem interessante porque eu achei que demoraria mais para mostrar sobre a Robin lendo esse livro, no caso, mas não, foi bem rápido. E o Sal mostra para ela, porque ali também tem conhecimento sobre o mundo, sobre o que pode acontecer no mundo atualmente, então é bem interessante. E o livro, ele é dividido em 3 capítulos, e cada capítulo representa um mundo, onde o terceiro capítulo é o mundo atual onde eles vivem, e ali fala sobre coisas que ainda irão acontecer. E no livro diz: o primeiro mundo, havia fogo sobre a terra, a humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Os escravos fizeram um pedido e o Deus do Sol apareceu. Mas o Deus da Terra se enfureceu e junto da serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles nunca mais poderiam se encontrar. O segundo mundo, havia fôlego sobre o nada. O Deus da floresta enviou demônios, o sol tão somente espalhou a centelha da guerra. O povo da meia-lua sonhou, o povo da lua sonhou. A humanidade matou o sol, então acendeu a divindade. O deus do mar se enfureceu. Eles nunca mais poderiam se encontrar. O terceiro mundo. Havia o vazio sobre o caos. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo a seu fim. O sol retornará e um novo amanhecer virá. Eles com certeza se encontrarão novamente. E na última página a gente vê aquele desenho que estava na árvore, que o Frank tá vendo, e mostra toda a guerra que aconteceu nesses dois mundos, mostrando Joy Boy, Nika, Emmett, vários monstros gigantes, que supostamente um deles parece ser Imo, a guerra do século perdido. Rapaz, muita coisa interessante. E que página é essa, velho? Eu acho que essa é a página mais importante de One Piece, sem sombra de dúvida. Mostrando muita coisa, além que essas páginas, o tanto de teoria que dá pra fazer aqui não tá escrito.
Mas primeiro vamos destrinchar aqui o texto e tentar moldar para ver o que se conecta com o mundo atual, o que pode juntar para meio que conectar as histórias. No capítulo 1, falando do primeiro mundo, a primeira estrofe dele fala que a humanidade vivia em chamas, a Terra vivia em chamas e que a humanidade tocou o sol proibido. E aqui meio que dá para se conectar com a história de Adão e Eva, onde Adão e Eva pegou o fruto proibido, né? A humanidade pegou o fruto proibido e nisso vivia um mundo de caos. Já no segundo estrofe dessa primeira parte, falam que os escravos pediram e o Deus do Sol apareceu, novamente fazendo alusão, né, à Bíblia, a Jesus, a como ele libertou os escravos também, bem interessante. Já a terceira estrofe fala que o Deus da Terra se uniu à serpente infernal e ambos fizeram que o mundo ficasse em morte e em trevas. E aqui é bem interessante porque essa serpente talvez já tenha sido comentada uma vez lá em Little Garden, quando o Brog e o Dory comentam de que os gigantes nunca derrotaram uma serpente que envolvia o mundo coberto de sangue. E aqui dá para teorizar uma coisa bem maluca, porque talvez essa serpente infernal, essa serpente que os gigantes comenta, seja a Red Line, porque o gigante fala que ela rodeia o mundo, não tem uma chance de que ela de alguma forma conseguisse, meio que se petrificou, ou então construir em volta dela, pegando o corpo dela como base, e fizeram em volta dela a Red Line, meio que quem não se lembra em Shingeki no Kyojin, que tinham gigantes colossais dentro das muralhas, que é formado por eles. Então, talvez a Red Line tenha essa cobra infernal gigante e talvez ela possa aparecer ainda no futuro. Iria ser um plot absurdo de bom. Mas indo agora pro poema do segundo mundo, a primeira estrofe fala que a árvore liberou os demônios sobre a terra, e não só isso, como o sol também espalhou a centelha da guerra sobre o mundo. E aqui é bem interessante porque sobre essa parte da árvore liberar os demônios é sobre o surgimento das Akuma no Mi, que foi no segundo mundo que surgiu as Akuma no Mi, que foi enviado para o mundo das Akuma no Mi com poderes e tudo mais. E sobre o sol espalhar a centelha da guerra para o mundo é o Joy Boy reunindo os aliados dele para lutar contra os reinos e contra o Imo. A segunda estrofe também é bem legal porque conta sobre o povo da meia-lua sonhou e o povo da lua sonhou. E esse povo da meia-lua sonhou é bem intrigante porque a gente pensa, o que poderia ser esse povo da meia-lua? Eu penso em duas coisas. Ou pode ser a família dos D, porque se você for ver, o D realmente é uma meia-lua, parece uma meia-lua. Pode ser a família dos D, como também pode ser os Lunarianos. Porque como os Lunarianos viviam no topo do topo mais alto, né, que é a Red Line e tudo mais, viviam lá, como eles eram mais próximos da Lua, podia meio que eles podiam ser considerados meia-lua, porque eles estão entre a Lua e entre a Terra. Então é bem interessante essa parte. E não só isso, como fala sobre o povo da Lua, né? Que conta aqueles piratas espaciais, aqueles grupinhos de robôs que o Enel viu naquelas figuras. Também bem interessante, mostrando que o Enel vai ser muito importante nessa reta final, porque lá na Lua, onde mostrou na história de capa dele, tem essas figuras também mostrando várias coisas. Então o Enel vai ter uma participação muito boa, até talvez em Elfo também ele possa aparecer. E na imagem que mostra nesse capítulo sobre a guerra, a gente consegue ver também a arca que o Enel usava para ir para a Lua. Então mostrando que ele, no passado, não ele, né, mas os descendentes dele tinham importância também. Então que o Enel vai representar meio que os Birkas, o povo alado, os anjos. Agora já na terceira estrofe do segundo mundo, fala que a humanidade matou o sol e ascendeu para a divindade. Aqui já é meio óbvio, né? Fazendo clara referência à derrota de Joy Boy, que foi derrotado pelos 20 reinos. E esses 20 reinos fizeram um acordo e tudo mais, e eles subiram para Marijua, lá pro topo da Red Line, e assim viraram os Teriubitos, que são considerados deuses. Então meio que essa parte aqui é o mais óbvio possível desse conto. Agora, já na quarta estrofe desse poema, é falado que o deus do mar se revoltou, meio que fazendo referência ao mar rejeitar a Akuma no Mi, os usuários de Akuma no Mi. Então é bem interessante que nesse segundo mundo, nesse texto do segundo mundo,
começa falando dessa Akuma no Mi e termina falando sobre o mar que rejeitou eles. Bem interessante. Já a história do terceiro mundo, ela é mais enigmática, porque ela começa, a primeira estrofe dela, fala que havia vazio sobre o caos. E vendo essa frase e pesquisando bastante, dá para analisar, mostrando meio que o mundo ficará em trevas. Porque lembrando que esse terceira história do terceiro mundo, ela é contando sobre o mundo atual. É sobre as coisas que irão acontecer ainda. Então meio que esse havia vazio sobre o caos, meio que pode colocar como havia escuridão no mundo. Então talvez o Barba Negra consiga meio que engolir o sol com a sua escuridão, fazendo meio que ficar uma eterna noite, uma noite eterna. Já na segunda estrofe fala sobre as sombras inoportunas que recordam o dia da promessa e ouvem a lua fragmentada. E aqui também é outra coisa bem intrigante, porque é bem difícil pensar o que poderia ser. Mas sobre as sombras inoportunas, eu penso talvez nos Reis dos Mares e em Zunisha, porque os Zunisha mesmo eram uma sombra. E meio que eles, tanto os Zunisha, tanto o Rei dos Mares, eles esperam o grande dia. Os dias que os grandes reis irão aparecer, né? Porque tem aquela promessa que em 10 anos o rei irá nascer, em 12 outro rei também irá nascer. Tem toda uma promessa envolvida com esses seres místicos. E sobre a lua fragmentada, eu penso que é no clã Kozuki, que envolve o Momonosuke. Porque, né, o clã Kozuki, ele tem referência à lua também. Já na terceira e quarta estrofe, fala sobre o deus do sol, né, que fica rindo e vai levar o mundo ao seu fim e trazer um novo amanhecer. E aqui que vem a ambiguidade do gigante sobre o Nika, porque aqui fala que o Nika tanto vai trazer a destruição, como também trazer a libertação para um novo amanhecer, para um novo mundo. E nessa última parte, desse terceiro livro, tem algo bem interessante porque ele é único diferente, porque todos falam que eles nunca irão se encontrar. Todos aqueles seres, eles ficaram lá e morreram lá, eles nunca vão se encontrar. Porém, no terceiro, é falado que com certeza eles irão se encontrar. Então talvez tudo que envolva tanto o primeiro mundo como o terceiro mundo vão se encontrar junto. Então a cobra, que eu falei aqui, que deve estar na headline, deva aparecer, na serpente infernal deva ressurgir. Imo, que é do segundo mundo, vai ressurgir também, né? Que ele já está aí no mundo. Como também as outras tecnologias, Noah, a Arca Máximo, aqueles miniaturas do Enel. Então tudo que envolva todos os mundos, eles vão se reencontrar para uma grande batalha final. Agora, falando um pouco mais da imagem, a gente consegue ver, né, que o Imo, né, tem uma grande figura demoníaca enfrentando o Nika, o Joy Boy, o Emmet e todos os grandes tribos contra um mundo gigante que deve ser Imo, né? Com certeza que ele deve ser Imo com a sua fruta. E mostra que o Imo tá com o sol na mão. Então talvez o Imo de alguma forma tenha conseguido roubar o poder do sol e meio que assim conseguiu enfraquecer o Joy Boy. E assim conseguiu derrotar o Joy Boy, meio que pegando o sol para ele mesmo, o poder do sol para ele. Então é bem interessante isso. E lendo esse capítulo, com essa figura final, eu acho que Imo deve ser um ser mais antigo do que parece. Claro, a gente sabe que ele era do século perdido e tudo mais, porém, eu acho que Imo, ele deve ser desde o primeiro mundo. Eu acho que ele é o deus da terra que se juntou à serpente infernal para derrotar, para matar tudo, destruir tudo. Eu boto aqui na mesa, velho. Essa é uma das minhas maiores teorias de que Imo é um ser desde o primeiro mundo, desde tipo, um ser milenar. Imo sempre deve ter enfrentado os seres de Nika, tipo o primeiro Nika, o segundo Nika, Joy Boy, enfrentou todos eles e venceu. Então ele sempre teve o controle do mundo, Imo. Rapaz, sério, esse capítulo tem tanta coisa porque dá pra ficar aqui 1 hora teorizando sobre cada detalhezinho, sobre cada negócio desse quadro de One Piece. Talvez eu deva fazer outro vídeo, né? Falando sobre mais coisas que eu vou descobrindo aqui, talvez eu faça mais, juntando todas as teorias e tudo, e trago para um vídeo só, talvez eu faça isso, porque tem muita coisa ainda, esse quadro de One Piece vai ficar para a história, um dos quadros mais importantes da história de One Piece, porque tem muita coisa para se comentar nele ainda, mas nem tenho o que falar sobre esse capítulo. Foi perfeito, incrível esse capítulo. Felizmente, vamos ter capítulo semana que vem, então talvez tenha mais bomba pela frente ainda, talvez a gente veja mais sobre esse quadro, mais coisas, véi.
O Oda aqui, o maluco ficou inspirado, velho. Sério, esse capítulo aqui foi incrível. Vai ser bem difícil outro capítulo superar esse. Mas não acredito de vocês, o que acharam do capítulo 1132 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de ser gostei, importante. Se inscreva no canal, assim vai estar me ajudando. Assim vai estar vendo meu trabalho também. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos de One Piece, as teorias de One Piece. Obrigado e até a próxima.